Em 14 de março de 1879, nascia em Ulm, na Alemanha, um garoto que demorou a falar e que detestava a rigidez da escola. Para muitos, ele era apenas mais um sonhador com a cabeça nas nuvens, mas por trás de seus olhos curiosos, uma mente rebelde estava prestes a quebrar as regras da realidade. Seu nome era Albert Einstein. Anos depois, trabalhando como um simples funcionário em um escritório de patentes na Suíça, ele passava os dias analisando as invenções dos outros. Mas nas horas vagas, sua mente estava em outro lugar. Ele estava obcecado por um mistério, um paradoxo que ninguém conseguia resolver. As leis da física pareciam ter uma crise de identidade. De um lado, as leis do movimento de Newton diziam que as velocidades se somam. Se você está em um trem e joga uma bola, a velocidade da bola se soma à do trem. Simples. Do outro lado, experimentos já mostravam que a velocidade da luz era teimosamente constante. Não importa se você está correndo na direção de um raio de luz ou fugindo dele, ele sempre passará por você na mesma velocidade absurda de quase 300 mil km por segundo. Como as duas coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo? Em 1905, no seu ano miraculoso, Einstein tomou a decisão mais audaciosa da história da ciência. Ele declarou: "A única lei que não pode ser quebrada é a da velocidade da luz. Se ela é a única coisa absoluta, então todo o resto, o espaço, o tempo, a própria matéria, precisam ser relativos, maleáveis." Para que essa ideia funcionasse, a consequência foi inevitável. O espaço e o tempo não poderiam mais ser vistos como coisas separadas. Eles precisavam estar unidos em um único tecido de 4 dimensões, um palco cósmico que ele e seu antigo professor, Hermann Minkowski, chamaram de espaço-tempo. E as regras para quem se move neste novo palco são alucinantes. A intensidade de todos esses efeitos é medida por um número, o fator de estranheza da realidade, chamado de fator de Lorentz, ou gama. Quanto mais rápido você vai, maior o seu gama, e mais o universo se deforma ao seu redor. As leis deste novo universo, as consequências diretas de se mover pelo espaço-tempo, são estas. Primeira lei: o tempo é elástico, dilatação do tempo. A equação delta, t' igual a gama vezes delta, t nos diz que o tempo não é um relógio universal. Ele passa mais devagar para quem está em alta velocidade. Um astronauta viajando perto da velocidade da luz por um ano pode voltar para a Terra e descobrir que aqui se passaram décadas. O tempo dele, literalmente, esticou. Segunda lei: o espaço é comprimido, contração do comprimento. Para compensar, a equação L' igual a L, dividido por gama, nos mostra que a distância na direção do movimento encolhe. Uma nave de 100 metros, para quem está olhando de fora, pode parecer ter apenas 50, 20 ou 10 metros, dependendo de sua velocidade. O espaço se comprime para que a viagem faça sentido na nova realidade do tempo. Terceira lei: o limite de velocidade é sagrado, a adição de velocidades. A nossa forma de somar velocidades também muda. A nova regra garante que, não importa o que você some, o resultado final nunca ultrapassará a velocidade da luz. A própria matemática do universo tem um freio de segurança. Quarta lei: o preço da velocidade, momento relativístico. E por que não podemos quebrar esse limite? Porque o universo cobra um preço pela velocidade. A equação do momento, P igual a gama, vezes m, vezes v, nos mostra que quanto mais rápido um objeto vai, mais pesado e resistente ao movimento ele se torna. Para chegar à velocidade da luz, sua massa efetiva se tornaria infinita. Você precisaria de energia infinita para empurrá-lo. É impossível. E tudo isso culmina na consequência mais famosa e poderosa de todas, a revelação de que a própria matéria é uma forma de energia. A joia da coroa da relatividade restrita, E, igual a m vezes c ao quadrado. Esta equação nos diz que massa, m, e energia, E, são a mesma coisa, conectadas pela imensa constante da velocidade da luz ao quadrado, c ao quadrado. Ela é a fonte de energia das estrelas e a chave para a era atômica. E assim, em 1905, Einstein reescreveu o Manual de Regras do Universo. Um universo onde o tempo e o espaço dançam conforme a velocidade. Mas esta era apenas a primeira parte da sua revolução. A teoria era restrita. Ela funcionava perfeitamente, desde que não houvesse gravidade. E o que aconteceria quando a força que move os planetas e galáxias fosse introduzida nesta nova e estranha realidade de espaço-tempo flexível? Essa pergunta levaria Einstein a mais 10 anos de trabalho e a uma ideia ainda mais radical, sua verdadeira obra-prima. Por milênios, a humanidade viveu sob a confortável ilusão de que o espaço era um palco infinito, e o tempo era um relógio universal que marcava o ritmo da peça, igual para todos. Eram duas entidades distintas. Uma era o onde, a outra era o quando. Mas a relatividade restrita quebrou essa ilusão para sempre.
A teimosia da velocidade da luz em ser constante nos forçou a uma conclusão inevitável. Se a velocidade é a mesma para todos, então o espaço e o tempo precisam ser flexíveis. Eles são parceiros em uma dança cósmica, e o que acontece com um afeta o outro. Foi preciso a mente de um matemático, o antigo professor de Einstein, Hermann Minkowski, para dar o passo final e enxergar a geometria oculta por trás da física. Em 1908, ele declarou ao mundo uma das frases mais impactantes da história da ciência. Doravante, o espaço por si só e o tempo por si só estão condenados a desaparecer como meras sombras, e apenas uma espécie de união dos dois preservará uma realidade independente. Nesse momento, nascia a ideia do espaço-tempo. Então, o que é isso, de fato? Deixe de pensar no universo como um espaço de 3 dimensões, altura, largura, profundidade, através do qual o tempo passa. Em vez disso, imagine o universo como um gigantesco e único bloco de 4 dimensões. Este é o tecido da realidade. Tudo o que já aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer já coexiste neste bloco quadridimensional. Qualquer evento, desde o seu nascimento até a explosão da mais distante das supernovas, possui um endereço único e absoluto neste bloco. Esse endereço tem 4 coordenadas, 3 para a sua localização no espaço e 1 para a sua localização no tempo. Pense em marcar um encontro. Não basta dizer o endereço, na Avenida Paulista em frente ao museu. É preciso dizer quando. Às 3 da tarde. O evento encontro só existe quando as 4 coordenadas, as 3 do espaço e a do tempo, se cruzam. Nós, seres tridimensionais, não conseguimos enxergar este bloco de 4D por inteiro. Nós o experimentamos de forma sequencial, como se estivéssemos caminhando por ele, um instante de tempo de cada vez. E aqui vem a analogia mais poderosa para entender a relatividade. A nossa percepção separada de espaço e de tempo são apenas sombras da verdadeira realidade quadridimensional do espaço-tempo. Com o espaço-tempo é a mesma coisa. A realidade fundamental é um objeto de 4 dimensões. A distância que você mede em metros é a sombra que ele projeta na dimensão do espaço. O tempo que você mede em segundos é a sombra que ele projeta na dimensão do tempo. Cada um de nós está traçando uma trajetória única, uma linha de vida, por este cosmos de 4 dimensões. Até agora, descrevemos este palco cósmico como se ele fosse perfeitamente plano, liso, como um lençol de vidro esticado. Essa é a arena da relatividade restrita. Mas essa visão ainda estava incompleta, e isso leva à pergunta que definiria o resto da vida de Einstein e a nossa compreensão da gravidade. O que acontece com esse tecido quando colocamos os atores sobre ele? O que o Sol, com sua massa colossal, faz com o espaço-tempo ao seu redor? A resposta a essa pergunta é a sua maior obra. É a relatividade geral, e ela nos diz que o palco não é passivo. Ele se curva, ele se deforma. E essa deformação é o que sentimos como gravidade. O que nós sentimos como gravidade é, na verdade, o efeito de estarmos nos movendo através de um espaço-tempo que foi deformado, curvado, pela presença de massa e energia. É a famosa analogia do lençol elástico. Imagine o espaço-tempo como um lençol perfeitamente esticado. Se você colocar uma bola de boliche pesada no meio, o tecido se curva. Se você rolar uma bolinha de gude perto dela, a bolinha não é puxada pela bola de boliche. Ela simplesmente segue o caminho mais reto possível através do tecido que agora está curvo, e essa trajetória se torna uma órbita. O Sol, com sua massa imensa, cria uma depressão profunda no tecido do espaço-tempo. E a Terra, neste exato momento, está apenas seguindo as linhas dessa geometria curva. Nós estamos, de fato, em queda livre pelo cosmos. Mas uma ideia tão radical precisava de provas. A previsão mais ousada de Einstein era que, se o espaço é curvo, então a própria luz de estrelas distantes deveria se dobrar ao passar perto do Sol. Em 1919, uma expedição liderada pelo astrônomo Arthur Eddington foi a Sobral, no Ceará, e também à África, para testar essa previsão durante um eclipse solar total. Eles fotografaram as estrelas ao redor do Sol escurecido e o resultado entrou para a história. A luz havia se curvado. As posições das estrelas mudaram, exatamente como a matemática de Einstein havia previsto. A visão de Newton sobre a gravidade havia sido superada. Einstein tornou-se, da noite para o dia, o cientista mais famoso do mundo. E as consequências dessa teoria são as mais extremas que podemos imaginar. A relatividade geral prevê a existência de buracos negros, lugares onde uma estrela massiva colapsou e curvou o espaço-tempo de forma tão violenta que ele se rasga, criando uma região da qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar. São os monstros do cosmos, nascidos diretamente das equações de Einstein. Ela também previu as ondas gravitacionais. Imagine que a colisão de 2 buracos negros é como jogar 2 bolas de boliche uma contra a outra no nosso lençol elástico.
Esse evento cataclísmico deveria criar ondulações no tecido do espaço-tempo, viajando pelo universo na velocidade da luz. Por 100 anos, isso foi apenas teoria, mas em 2015, nós conseguimos. Usando os detectores do LIGO, nós ouvimos pela primeira vez a vibração do espaço-tempo causada pela fusão de 2 buracos negros a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância. E assim, a jornada de Einstein se completa. De um jovem curioso em um escritório de patentes, a um revolucionário que uniu o espaço e o tempo, e finalmente ao arquiteto que nos deu um novo universo. Um universo curvo, dinâmico e muito mais estranho e maravilhoso do que jamais havíamos sonhado. Mas o que essa frase matemática realmente significa? Vamos descompactá-la. E é a energia. Pense nela como a moeda universal do cosmos. Tudo o que acontece, desde uma estrela brilhando até um músculo se movendo, é uma transação de energia. M é a massa, a quantidade de coisa que um objeto possui. Por séculos, pensamos que massa e energia eram completamente separadas. O sinal de igual é a parte revolucionária. Einstein não disse que massa pode se transformar em energia. Ele disse que massa é energia. É uma forma de energia ultracondensada, congelada. E da mesma forma, energia também tem massa. E o c ao quadrado? Esse é o fator de conversão, e é por isso que essa equação é tão poderosa. C é a velocidade da luz, um número gigantesco. Ao elevá-lo ao quadrado, você obtém um multiplicador astronômico. Isso significa que uma quantidade minúscula de massa, m, pode ser convertida em uma quantidade colossal de energia, E. Na prática, a energia contida em um único clipe de papel, se totalmente liberada, seria comparável à de uma bomba atômica. É por isso que o Sol brilha. Ele não está queimando como fogo. Ele está convertendo uma pequena parte de sua massa em uma imensa quantidade de luz e calor a cada segundo. Esta equação não é só teoria, é a fonte de energia de todo o universo. Essa dança cósmica não é apenas uma metáfora. Ela é descrita por uma única e majestosa lei, a equação de campo de Einstein. Ela soa assim: G-mini igual a 8πg maiúsculo sobre c à quarta potência vezes t-mini. Não se assuste com os símbolos. Pense nela como uma balança cósmica. De um lado, no prato da esquerda, temos o G-mini. Ele representa a geometria. É a descrição matemática exata da forma do espaço-tempo. O quão curvo, o quão esticado, o quão deformado ele está. É o efeito. Do outro lado, no prato da direita, temos o T-mini. Ele representa a matéria e a energia. É o inventário de tudo o que existe no universo que pode causar a curvatura, a massa, a luz, a pressão. É a causa. O sinal de igual no meio é a lei de Einstein. Ele nos diz que a geometria do universo e a matéria dentro dele não são coisas separadas. Elas se definem mutuamente, em tempo real. Onde há matéria, o espaço-tempo deve se curvar. Onde o espaço-tempo é curvo, a matéria deve seguir essa curvatura. Todas as previsões espetaculares da relatividade geral, desde a órbita de Mercúrio até a existência de buracos negros, são apenas soluções diferentes desta única e poderosa equação. E com essa reflexão sobre o legado de Einstein, nossa jornada pelo espaço, pelo tempo e pela gravidade chega ao fim. Se você nos acompanhou até este ponto, meus parabéns e a minha mais profunda gratidão. Nós exploramos juntos algumas das ideias mais desafiadoras, estranhas e belas que a mente humana já concebeu. Muito obrigado pela sua atenção e principalmente pela sua curiosidade. A criação deste vídeo foi uma experiência de aprendizado incrível, e tudo isso começou como um projeto acadêmico. Por essa razão, eu gostaria de expressar meu agradecimento mais do que especial ao meu professor de física do CTPM4, professor Duarte Chagas. Muito obrigado pela oportunidade e pelo desafio de criar este trabalho. Sua inspiração e seu incentivo foram fundamentais para transformar um dever escolar em uma verdadeira paixão pela descoberta. Meu nome é João Victor Ferrari Venturini, aluno desta instituição, e também conhecido como Alferes Ferrari. A todos, mais uma vez, o meu muito obrigado. Até a próxima.